Salve, rapaziada! Michael com vocês mais uma vez e hoje vamos descobrir se ainda vale a pena comprar um Volkswagen Nivus. E não esquecem, se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com os coleguinhas. Então, antemão, eu já falo para vocês, na minha opinião, vale a pena sim comprar um Nivus, mas não em qualquer situação, não em qualquer contexto. Agora vamos entender por quê. Porque até o final do vídeo pode ser que os meus motivos, que considera ser uma boa compra, não sejam os seus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a respeito da aparência do carro, do design. E, gente, querendo ou não, Polo, Virtus e Nivus, eles são da mesma família e eu considero eles muito próximos, sendo que o que mais diferencia entre eles é a aparência. É lógico que as dimensões mudam um pouquinho de um modelo para o outro, mas no geral eu acredito que é um carro que eles te entregam praticamente a mesma coisa pelo que você paga. Por exemplo, o valor de um Polo, 117 mil, valor do Virtus, 138 mil e valor do Nivus, 147. Então, a diferença de valores entre esses carros, sendo todos o mais equipado, com todas as listas de acessórios, a diferença é pouco, se falando de um carro de mais de 100 mil, né? Se você comparar do Polo, que é o mais barato, para o Nivus, a diferença entre eles é pouca. E mecanicamente eles entregam a mesma coisa. Então, o que vai mudar de fato é a aparência e um pouquinho de dimensões. Do Virtus para o Nivus, nem tanto. Agora o Polo já é um carro bem mais reduzido. Gente, e querendo ou não, a aparência do carro conta muito. Muita gente compra o carro pelo design e não pelo que ele oferece, pela mecânica, o design. E o Nivus, ele é sim mais bonito, na minha opinião, gosto é gosto, né? O Nivus, ele é mais bonito que o Virtus, ele tem umas linhas mais modernas, é um carro que tem uma presença melhor. Já o Virtus, ele é um carro assim mais familiar, sedã, com grande espaço. E olha, vou te falar uma coisa, é difícil entender, mas hoje carro é um pouquinho mais barato do que sempre foi. Carro sempre foi caro, nunca foi barato. E hoje ele é um pouco mais barato. Assim, só explicando rapidinho para vocês, antigamente uma Paraty, que é um carro que está mais ou menos no mesmo patamar do que o Nivus hoje, tá? Hoje. Aquela época a Paraty representava o que o Nivus representa hoje. Então, a Paraty, em 84, custava 162 salários mínimos. E hoje o Nivus custa 111 salários mínimos. Hoje é mais barato. E lembre, não é um carro luxuoso. É por isso que tem muito plástico. É por isso que não tem manta acústica. É por isso que não tem amortecedor de capô. Então, assim, ele não é um carro de alto padrão. Ele é um carro que atende muito bem a família e que te dá uma apresentação muito legal. Então, esse é o primeiro ponto. A aparência do carro, eu acho que compensa muito. Agora, o segundo ponto, que é o que me faz desistir da compra de um Nivus, é a mecânica. 1.0 turbo. Gente, é um motor muito moderno, ele te entrega um desempenho ótimo, uma economia boa, mas vamos botar os pingos nos is. O que acontece? Antigamente, os motores 1.0, eles te entregavam ali em média de 50 cavalos de potência e um torque baixíssimo. Já esse motor que equipa a família Volkswagen 1.0 Turbo TSI 200 é um motor 3 cilindros turbo que entrega até 126 cavalos no etanol. É uma potência absurda para um motor 1.0. E 20 kg de torque a 2.000 RPM. Calma que eu vou traduzir tudo isso para vocês. A característica desse motor é um motor que te entrega muito rápido tudo que ele pode oferecer. Em outras palavras, o que acontece? Quando você vai sair do retorno, quando você pisa no acelerador, rapidinho ele te entrega tudo que ele pode oferecer. Ou seja, o carro tem uma arrancada muito boa, ele tem uma resposta muito boa. O que não acontece nos motores aspirados, né? Que são motores que demoram mais a entregar potência. Agora vamos entender por que esses motores são tão espertos para andar. Com o passar do tempo, as leis de emissões de gases fizeram os motores ficarem muito modernos e emitir menos gases. Com isso, eles ficam mais fortes. E como eles fazem isso mais ou menos? Eles reduzem o peso das peças, eles colocam sensores para calibrar muito bem a injeção de combustível e muitas outras coisas. A parte boa é que o motor fica esperto e econômico. E a parte ruim é que a vida útil do motor é menor.
Antigamente, os componentes internos do motor, eles eram fabricados para suportar muito mais do que o motor poderia oferecer. Já esses motores modernos é feito na medida para suportar somente aquilo ali que consegue oferecer. Como consequência, as peças que se movimentam dentro do motor são mais leves e precisam de menos energia para poder se movimentar, fazendo com que o motor consuma menos combustível e entregue um desempenho melhor. Associado à turbina, que joga muito mais ar, com muito mais combustível dentro do motor, entregando uma potência muito maior. Então, na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer é que esses motores, eles não vão suportar muito tempo. A vida útil deles não vão ser tão duradouras igual os motores aspirados. É muito comum a gente ver histórias de gente falando: abri um motor de um Opala com 500 mil quilômetros rodados standard, ou seja, nunca foi mexido, nunca foi feito retífica. Era muito comum esse tipo de assunto. Já nesses motores mais modernos, turbos, não vai acontecer isso. Existem muitas peças que antigamente se fazia retífica e hoje já não suporta, porque é a medida exata para ter o mínimo de peso, para poder ter o máximo de desempenho. Então você pode perguntar: uai, Mike, mas espera aí, e os carros 2.0 turbo que tinha nenhum ficou dando problema aí? Tá, vamos fazer uma associação. Antigamente a gente tinha o 2.0 turbo TSI, que equipou vários carros aí, o Jetta, Golf, e também era praticamente o mesmo motor, acho que o mesmo motor dos Audis. Gente, esses motores 2.0 turbo, eles entregavam a média de 200 cavalos, 200, 210. Então, o que acontece? Na utilização normal do carro, ninguém utiliza 210 cavalos, pelo menos não o tempo todo. Porque se você pisar no acelerador para sentir os 200 cavalos, você ia fazer assim toda hora, ia trancar o pé, ia colar no banco. Quem não é acostumado e tiver de passageiro, sente até um friozinho na barriga. Então, não é confortável andar desse jeito. Então, ninguém usa os 200 cavalos que o carro pode oferecer. Então, se na maioria do tempo você está usando, sei lá, 50% de tudo que o motor pode oferecer, então ele não vai andar aqui, ó, no limite. Ao contrário desses motores 1.0. Toda vez que você parar no retorno, acelerar para sair, o carro vai te entregar 100% de tudo que ele pode oferecer. E como consequência, a vida útil cada vez vai ser menor. Então, na minha opinião, esses motores não irão durar tanto quanto os motores aspirados de antigamente. Isso é uma certeza. Agora, eu não posso te falar quantos quilômetros ele vai durar a menos ou qual é a quilometragem da sua vida útil, porque vai depender muito da utilização e dos cuidados do motor. Então, se você está pensando em comprar um carro 1.0 turbo, meu conselho, compre um e utilize até mais ou menos uns 80, 90 mil quilômetros, porque vai ser um motor muito novo e dificilmente ele vai te incomodar dentro dessa quilometragem. Quando passar daí, muitas coisas podem acontecer. São muitos componentes que podem dar defeito e nem todos dá para trocar ali uma pecinha ou outra. Às vezes você tem que trocar um conjunto. Eu vi um vídeo da High Torque de um motor turbo que estragou o rolamento que segura o comando de válvulas. E acreditem, não trocava só o rolamento. Teve que trocar o componente inteiro, a gaiola, com os dois comandos e rolamentos. Uma peça que ficou, com certeza, muito mais caro do que fosse somente um rolamento. Então, a gente também pode pensar a turbina. A turbina ela é uma turbina pequena e ela vai entregar 100% da capacidade dela o tempo todo. Isso faz com que a vida útil não seja tão duradoura quanto uma que trabalhe com folga. Então, galera, ó, se estiver gostando do vídeo, não esquecem, deixa o seu curtir aqui, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar mais informações para vocês, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Então, de bom que podemos falar dessa mecânica, é um motor que é econômico, ele entrega um desempenho muito bom, ele é muito moderno, acoplado a um câmbio que a gente não vê histórico aí que está incomodando muita gente. Então, tem a parte boa, tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. Então, se você comprar novinho, utilizar enquanto aquela primeira utilização do veículo, que é o cara que compra novo ou seminovo, e vende o carro antes do carro ficar velho, muito usadão, então vale a pena. Sem falar do consumo, né? Um carro grande, espaçoso, que faz 12 quilômetros dentro da cidade, automático, 16, 17 na estrada,
é uma economia fantástica, então vale muito a pena. Um outro ponto também que eu não citei é que esse motor ele utiliza injeção direta. Ele joga o combustível direto em cima do pistão, lá na câmara de explosão. Isso faz com que carbonize o sistema e periodicamente você tem que fazer a manutenção para limpar. E lembrando, em carros com injeção direta se utiliza combustível de qualidade, nada de combustível ruim. Agora, uma outra coisa que me faz acreditar que é uma excelente escolha o Nivus é a lista de equipamentos. E olha, eu vou começar falando dos mais legais. Primeiro, uma coisa que eu não conheço, não tenho ainda, mas que eu faço muita questão de ter no meu próximo carro é o piloto automático adaptativo. Então vamos lá, o que é o piloto automático adaptativo? É o seguinte, você programa ele para andar, sei lá, 120 km por hora. Então ele vai ficar na BR a 120. Se entrar um carro na sua frente com velocidade menor, ele vai diminuir, vai ficar na mesma velocidade do carro da frente e vai manter a distância que você programa no painel. E quando esse carro sair, ele volta para a velocidade que você tinha programado anteriormente. Isso numa viagem deve ser muito bom, porque você não vai ficar preocupando de liga o piloto automático, desliga. Aí faz a ultrapassagem, liga, desliga. Não, você programou e ele vai seguir viagem e vai trazer um conforto e economia muito grande. O segundo ponto que eu acho muito interessante, um acessório que eu acho que é muito importante hoje nos carros, é a frenagem de emergência. Se o carro vê que você vai bater, ele vai emitir um alerta e vai falar, eita, ele não vai parar não, então ele vai frear sozinho para tentar evitar ou diminuir as consequências daquele impacto. Agora, ó, essa frenagem automática, além dela funcionar na rua quando você está andando, ela também funciona quando você está manobrando. Então, se você estiver vindo, encostando na parede, e ele pensa assim, ó, vai bater, vai bater. Se chegar bem pertinho e você não parar, ele vai frear com o mesmo propósito, ou de diminuir o impacto ou de evitar o impacto. Então, eu acho que são dois itens que fazem total diferença. Outro acessório que eu acho muito legal é sensor de estacionamento atrás e na frente. Atrás é muito comum a gente ver hoje, mas na frente só nas versões mais equipadas. E o Nivus já tem esse sensor. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a multimídia e o painel. Os dois em conjunto são telas muito grandes. O painel é um display que ele é muito configurável. Você pode colocar as informações do jeito que mais te agrada. Eu acho essa personalização muito legal, sem contar de que fica muito bonito. Além desses itens de equipamentos que eu falei, que eu acho que é o diferencial, eu não vou falar todos os outros não, porque os outros são muito comuns em carros dessa categoria, né? São carros mais equipados. Mas todos os outros têm ABS, direção elétrica, câmera de ré, tudo isso aí tem. Mas os diferenciais foram esses que eu citei anteriormente. Vamos agora fazer aquela conta que eu te falei, que vocês deveriam fazer análise para saber se para vocês compensa comprar um Nivus ou não. Então a gente tem que levar em consideração toda essa lista de equipamentos, super recheada, o design do carro e a mecânica. Como eu disse, a mecânica não é uma mecânica que vai ter uma durabilidade muito grande, igual os carros de antigamente. Então, se essa lista de equipamentos que eu citei e a aparência do carro e a modernidade da motorização não for um diferencial para você, eu não aconselho comprar esse carro. Por exemplo, hoje já não posso mais citar, mas até pouco tempo atrás eu poderia te dizer que seria uma melhor opção você comprar um HR-V. Ele tem uma lista de equipamentos muito menor, não tem piloto automático adaptativo, não tem frenagem de emergência, não tem o motor turbo, enfim, tem muito menos coisas e era praticamente o mesmo valor. Então, só que a durabilidade, a aceitação de um Honda no mercado é melhor. Então, nesse caso, seria mais interessante você pegar um carro que tenha uma durabilidade e uma revenda melhor. Agora, se você estiver querendo modernidade e uma lista de equipamentos super recheada, aí eu iria de Nivus. Então, gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com os coleguinhas, beleza? Vejo vocês na próxima. Um abraço!